Sabe? Eu tive pensando com o lançamento da DLC final, completando a história de Sonic Frontiers, e com o anúncio de Sonic Superstars, que tá parecendo um jogo bom, porém extremamente genérico, tanto no seu estilo de arte, quanto na sua escolha musical, e com as inovações, entre muitas aspas, que ele quer trazer. Tem um estilo de jogo que a SEGA meio que abandonou, né? Ela abandonou o estilo único que Sonic tinha no geral. Na verdade, isso é um problema que tá aí já faz muito tempo. Mas eu quero falar de um tipo de jogo específico, que a SEGA literalmente fez 3 vezes, e quando na terceira eles cagaram com tanta força, eles tiveram que abandonar. Eu tô falando de Sonic Riders. Sonic Riders foi um jogo lançado em 2006 para o GameCube, PS2, Xbox e PC pela SEGA e pela Sonic Team. Tem 2 covers diferentes também, tem a versão norte-americana / europeia e a versão japonesa, que é muito mais bonita, que eu não sei porque que eles não usaram no planeta inteiro, mas é isso na verdade de introdução. Como você pode estar vendo pelo fundo, esse jogo é um jogo de corrida, e a história dele é a seguinte: o Eggman faz um torneio de hoverboard em volta do mundo, do planeta, né, porque não é especificado onde que Sonic Riders se passa, mas claramente é um mundo bem diferente da canon normal de Sonic. Não sei muito bem dizer, deve ser só tipo uma timeline diferente, um bagulho assim. E você tem que pagar para você poder entrar no torneio, e o preço de pagamento é uma esmeralda do caos, que não é nem um pouquinho duvidoso, né, mano? Nem um pouquinho questionável, mas beleza. Todo mundo vai dar sua esmeralda do caos, entra no torneio, aí tá lá todo mundo, inclusive a Amy, por algum motivo. Então os participantes desse torneio são Sonic, Tails, Knuckles, Jet, Wave, Storm e a Amy. Porque, sei lá, porra. Ignorando as falhas claramente esquisitas da história desse jogo, eu gosto bastante dele. Ele é um jogo de corrida muito divertido, e você jogar ele em multiplayer definitivamente causa um caos muito grande. Não dá tanto ódio você jogar ele contra amigos quanto dá jogar um Mario Kart, porque Mario Kart é injusto e esse jogo não. E o que eu quero dizer com isso? Bem, o que eu quero dizer com isso é: no Mario Kart você tem itens roubados que fazem coisas absurdas, e especialmente no Mario Kart Wii isso é completamente desbalanceado. Tipo, você pode estar em último lugar, ganhar uma estrela de invencibilidade, e você pode só usar ela quando você estiver em primeiro. E foda-se, e aí você ganha, entendeu? Então, tipo, Mario Kart não é um jogo muito bem balanceado, entendeu? Ele é um jogo caótico, e o ponto dele é ser caótico, mas Sonic Riders não. Sonic Riders é um jogo perfeitamente balanceado. Todos os personagens têm status diferentes, cada um tem suas vantagens e desvantagens, e tem 3 tipos diferentes de personagem. Você tem os tipos de velocidade, os tipo voo e os tipo força. Os tipo força conseguem quebrar obstáculos para abrir corta-caminhos durante a corrida. Os tipo voo conseguem subir em rampas e voar para cortar caminho. E os tipo velocidade conseguem deslizar em corrimões usando hoverboard, que também são corta-caminhos diferentes. Você usa cada personagem, você tem que saber cada corta-caminho que cada um pode usar para você conseguir jogar com eles e não tomar um pau pros bots. Porque sim, nesse jogo os bots usam os corta-caminhos, eles não estão nem aí pra você, pau no seu cu. Se você não sabe usar os corta-caminho, isso é problema seu, skill issue, joga direito. Isso me leva a um dos pontos negativos desse jogo. Aprender a jogar ele é difícil pra porra. Eu juro por Deus, mano. Eu tentei jogar muito esse jogo quando eu era criança no PC, e eu era um imbecil. Mas eu te garanto que esse jogo é muito difícil. Tipo, muito difícil mesmo de se aprender. Depois você pega o jeito, aí beleza. Aí o jogo fica muito fácil, aí você consegue humilhar os bots todas as vezes que você joga. Mas de começo, especialmente pra você fazer a história principal e zerar ela até o final, você sofre.
Ah, você sofre, porque você não vai saber que você tem que apertar o botão de pular 2 vezes pra você pegar um corta-caminho com um personagem de velocidade. Você não vai saber que você tem que mexer o analógico certinho pra você controlar um personagem de voo no ar. Você não vai saber. Você tem que adivinhar essas coisas, porque o jogo não te ensina. E isso é um problema muito grande. Isso levou a esse jogo fazer muito sucesso na época, porque quem conseguia aprender a jogar humilhava todos os seus amiguinhos, e aí as pessoas queriam aprender a jogar, entendeu? Só que como não tinha nenhum tutorial, ou alguém te ensinava, ou você aprendia na marra, muita gente desiste do jogo. E isso levou ao jogo seguinte da sequência não vender tão bem. Isso levou ao jogo seguinte, vender muito mal, porque ninguém tancava mais as mudanças que eles fizeram, junto à gameplay que já era naturalmente difícil. Mas eu vou chegar lá. Agora, em outro ponto mais positivo, a trilha sonora desse jogo é uma teteia, certo? Eu já vi trilhas sonoras melhores, e a trilha sonora em questão de jogo de corrida, pelo menos de Mario Kart, ainda é imbatível, mas a desse jogo consegue ser muito boa, muito mesmo. Ela combina perfeitamente com a energia frenética desse jogo, e eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom em representar o caos que é você jogar uma corrida com 15 bots diferentes enquanto você tá fazendo truques aéreos e correndo rápido pra caralho numa cidade, por exemplo. Ela tem essa vibe bem techno, funk americano e que traz uma espécie de vibe bem hip hop anos 90 pro jogo, sabe? Uma vibe bem Jet Set Radio ou Hi-Fi Rush, e eu acho isso bem da hora. Porque a vibe inteira meio do jogo é essa, tipo, eles mudaram o estilo de arte pra combinar com isso, mudaram o estilo sonoro pra combinar com isso, mudaram todo o design pra combinar com isso, isso é muito legal. Mas chega de falar de jogo bom, eu já elogiei demais esse jogo, já falei muita coisa positiva, tá na hora de começar a entrar na desgraça. Então vamos lá. Sonic Riders Zero Gravity. Esse jogo. Esse jogo. Tá bom, vamos lá. Zero Gravity foi a infância de muitas pessoas e foi o que trouxe elas a jogar Sonic Riders pra começo de conversa. Não entenda mal, tá? Esse jogo não é ruim. De maneira nenhuma. Ele tem uma trilha sonora sensacional. O design das corridas é muito bom. E ele consegue ser divertido. Mas ele é simplesmente pior que o primeiro. Você pode estar se perguntando pela gameplay. Poxa vida, mas esse jogo parece mó da hora. Como assim? Ele é pior que o primeiro? Isso parece melhor. Não. Tá, vamos começar que eles tiraram o drift, certo? Tudo bem, vai, o jogo ia lançar pro Nintendo Wii, então tinha menos botões no controle. Eu consigo até compreender essa mudança, mas o Mario Kart tinha um botão de drift. Qual é a justificativa? Sem falar que esse jogo lançou no PS2 também, cara, pelo amor de Deus. Eles tiraram o drift, eles tiraram o controle que você tinha sobre os truques aéreos, então você não consegue mais fazer truque no ar. O botão que seria o drift, que no caso seria o 2 ou o B do controle de Nintendo Wii, é usado pra fazer essa espécie de boost esquisito que para o tempo e zero gravidade. É a mecânica do jogo, tá no nome. E assim, por mais que a mecânica nova que eles tenham colocado desse boost de zero gravidade seja até divertida, e o timing pra você acertar as rampas também traz aquela satisfação de você jogar, eu acho que era muito mais divertido quando a gente tinha mais liberdade, sabe, sobre o que a gente podia fazer. Sem falar que o design das corridas também é um pouco mais estreito nesse jogo, né? Ele é menos aberto, tem menos, tipo, variedade de caminhos, assim. Ele não é ruim, de maneira nenhuma. Ele ainda consegue ser bem divertido quando você aprende a jogar o jogo, mas ele é mais um espetáculo do que, de fato, você jogando bem, sabe? Mas enfim, saindo um pouco da gameplay, a história desse jogo, ela é um pouco diferenciada. Eu acho que ela é melhor do que a história do primeiro jogo, definitivamente. Então tem esses anéis anti-gravidade encontrados em ruínas da Babilônia Antiga, que são como uma espécie de ancestrais meio gênios, meio guardiões de uma tecnologia bizarra, antiga, um bagulho assim. O Jet, junto com os dois amiguinhos deles, encontram um desses anéis, né, em uma das ruínas no começo do jogo. E aí eles começam a abusar do poder desses anéis, né, então vai todo mundo atrás de um desses, acabam encontrando jogados por aí, porque o Eggman descobre do poder dos anéis também, tá afim de ficar com eles.
E aí vira tipo uma corrida pra quem consegue achar cada um desses anéis primeiro. No final do jogo, o Eggman acaba conseguindo roubar os anéis da galera porque eles deixaram moscando. E aí vira meio que uma briga pra pegar os anéis de volta e é isso, sabe? Virou uma história mais generiquinha de Sonic, mas pelo menos ela faz sentido agora. Agora, tocando em outro assunto já, né? Porque a gente já falou da história, já falou um pouco da gameplay. Eu quero falar a abertura inteira desse jogo. É muito bom, cara. É um CGI muito bonito, é um CGI muito bem feito. Ele dá uma resumida mais ou menos no que vai acontecer durante o jogo. E é muito bom, tá? A abertura de todos os jogos da série Riders são incríveis, tá? Tanto em questão de música quanto em questão de animação, são muito bem feitas. Mas eu gosto especialmente da desse jogo. Lembra que no último jogo eu reclamei sobre o fato de não ter nenhum tutorial, não ter nada explicando as mecânicas básicas? Então, nesse jogo tem, graças a Deus, pelo menos isso eles corrigiram, deixaram a gameplay mais simples. Sim, mas tem uma explicação dela pelo menos, então se você for começar a jogar esse jogo, você vai ter uma noção das mecânicas dele. Além de, claro, das outras mudanças que eu já mencionei, eles adicionaram o sistema de Gears. Então agora o tipo de personagens diferentes não necessariamente permitem eles tomar corta-caminhos diferentes, mas permitem que eles mudem o seu hoverboard de maneiras diferentes durante a corrida. Então conforme você pega anéis, você ganha upgrades diferentes pro seu hoverboard. Então claro, o primeiro upgrade pros personagens de velocidade é você poder fazer grind, né? Você poder passar nos corrimões igual hoje você podia fazer no jogo anterior. Depois disso você tem o upgrade que é variado de personagem, que às vezes vai ser tipo, poder usar o boost por mais tempo, ou poder flutuar um pouco mais, poder errar um pouco o timing das rampas para você poder fazer os truques, etc, etc. Cada um tem as suas vantagens. Eu acho que essa foi uma mudança muito certa e eu acho que isso compensou muito as mudanças que eles fizeram para deixar a gameplay mais simples, porque isso adicionou uma nova camada de complexidade, né? Porque cada personagem vai ter um caminho de upgrade diferente e eles vão ganhar coisas diferentes com isso. Então isso é bem legal, isso é bem interessante, isso traz uma mecânica nova pro jogo. Porém, o que eu não gosto é não poder fazer meus truques aéreos. Então eu prefiro jogar o primeiro jogo ainda. Porque pra ser 100% sincero, eu acho muito mais divertido ter a liberdade pra poder jogar da maneira que eu quero do que ter que seguir esse caminho por personagem que o jogo meio que setou, entre aspas. Tipo, eu entendo quem gosta desse jogo, mas eu prefiro muito mais o mod do Extreme Gear Labs, que é o Sonic Riders Regraphified, que adiciona de volta essas coisas tipo truques e tira um pouco desse negócio de caminho de hoverboard, deixa você escolher os seus upgrades e tal. Tipo, deixa o jogo um pouco mais divertido, sabe? Sonic Riders Zero Gravity é só uma versão um pouquinho pior do primeiro jogo, com uma história melhor, com um design mais bonito, com uma trilha sonora um pouquinho mais agradável para a maioria das pessoas, eu acho, com algumas músicas um pouco mais memoráveis. Mas na questão da gameplay ele ainda deixa a desejar, porque eles quiseram fazer mudanças e deixar o jogo pra Nintendo Wii e PS2 por seja lá que porra de motivo. Depois de ter dito isso, eu acabei percebendo que eu esqueci de falar que tem personagens novos nesse jogo, tá? Diferente do primeiro Sonic Riders, a gente tem a Blaze e o Silver com personagens jogáveis novos, tá? Tem mais alguns outros desbloqueáveis também, mas eles são de franquias um pouco meio desconhecidas da SEGA aí. Provavelmente a maioria não vai nem saber quem é Blaze e Silver se eu falar só, então tá aí, né? Eu vou só deixar uma imagem aí dos personagens do jogo que pra vocês darem uma olhada. Enquanto isso eu já vou puxando de gancho que essas não foram as primeiras e também não vão ser as últimas mudanças que eles vão fazer, tanto na quantidade dos personagens e os personagens que estão presentes dentro dos jogos, como de mudanças de gameplay. Na verdade, no nosso próximo jogo aí, a gameplay vai mudar mais ainda, mas eu já vou falar disso aí, tá bom? Mais uma coisa também, eu gostaria de dizer que a direção desse jogo trocou de diretor, tá? Do Sonic Riders do primeiro pro segundo, e eu acho que isso é grande parte dos motivos das mudanças que foram feitas, né? Provavelmente também porque nessa época a SEGA fez um contrato com a Nintendo por causa dos Jogos Olímpicos também, que estavam saindo do Mario Sonic, etc. E isso tudo meio que levou a Sonic Riders a acabar saindo exclusivamente pra Wii, né? E depois saindo pro PS2, que levou ele a ter esse controle esquisito e, bem, enfim. Depois de tudo isso, eu vou deixar aqui como minha opinião final, tá? Que Sonic Riders Zero Gravity é um jogo de 0 a 10, 7, sabe? Ele fez muita coisa certa, mas ele errou na parte mais importante, que era a gameplay. Eu não posso simplesmente desconsiderar isso, tá ligado? Mas agora a gente vai pro último. E, bem,
o pior jogo dessa franquia, infelizmente, né? O pior aí também, o último, que teve uma salvação recentemente, mas eu vou falar dela quando a gente for falar dela. Então agora a gente vai entrar, finalmente, na última parte desse vídeo, Sonic Free Riders para Kinect. Tá bom, então lembra que eu falei que esse jogo é pro Kinect? Esse jogo só funciona com o Kinect. Você só consegue jogar Sonic Free Riders controlando com o seu corpo. É óbvio que isso ia dar errado, cara. É lógico, cara. Mano, a questão é, a ideia é muito legal. É um conceito muito bom. E é um conceito que eu tenho certeza que todo mundo na época queria muito que funcionasse direito. Mas não funciona. Porque a porra do Kinect, cara, é óbvio que não funciona direito. E isso fez com que esse jogo fosse uma merda. Porque é a mesma coisa do Zero Gravity. O design das tracks são bons, a ação de track é boa, a história é legalzinha, entendeu? Tipo, é só... a gameplay fode tudo com muita força. O que acontece nesse jogo é, devido ao Kinect ser o Kinect, a gameplay não fica muito consistente porque você tá sempre dependendo do Kinect reconhecer os movimentos do seu corpo. E como isso aqui é um jogo de corrida e as coisas têm que ser rápidas, você tem que ter um bom reflexo, você tem que se mexer pra caralho, porque é um jogo de corrida, isso buga o jogo, isso quebra tanto você conseguir jogar ele consistentemente, que ele vira um inferno, entendeu? Você não consegue fazer nada sem o Kinect não reconhecer você, sem você estar tipo fora de foco, sendo que você tá com a luz do sol na sua cara e você tá na frente do Kinect numa sala aberta, sabe? É tipo esses problemas que são mais o Kinect do que o jogo. Mas em partes também é o jogo, porque tem jogos de Kinect que funcionam muito bem. Mas, sei lá, é difícil defender o Kinect, é difícil. Por exemplo, se durante a abertura do jogo, que não dá pra você pular, você sentar ou você sair pra tomar uma água, sair de perto do Kinect, o bonequinho para de reconhecer. Ou seja, se você sair de frente do jogo durante a abertura, que não tem como você pular, você não consegue jogar a porra do jogo. Por exemplo, é um movimento de drift, certo? O movimento de drift é você inclinar o seu corpo inteiro levemente para um dos lados e esticar o braço pro lado com o qual você quer fazer o drift. Metade das vezes eu juro que ele não reconhece essa porra desse movimento. Você simplesmente vira um pouquinho, como se você estivesse esticando a mão pra pegar os anéis. Vai tomar no cu esse jogo. E eu acho honestamente que a pior parte mesmo, é que esse jogo tinha um potencial muito grande. Sabe, ele podia ser muito bom, ele podia ser muito mais divertido. Ele era o único jogo da série Riders que tinha pra um videogame da nova geração, né? Porque a série Riders começou quando a geração do PS3 e Xbox 360 tava nascendo. Só que não tinha saído nenhum jogo, obviamente, pra esses consoles até o Free Riders. E aí o Free Riders sai e ele é essa bosta aqui, mano, porque a SEGA quis fazer palhaçadinha, eu não sei, mano. Porém, eu tenho uma notícia muito boa, tá? Se você tava com esperança de você conseguir jogar Free Riders, mas você não tem um Kinect, ou você não tá afim de sofrer, né, apesar do jogo parecer divertido, fizeram um mod para esse jogo, para emulador de 360, que simplesmente elimina a necessidade de você ter um Kinect. Ou seja, você consegue jogar o jogo completamente livre de movimentos corporais. Você pode só jogar com o controle e ser feliz. Quando eu digo que isso salvou esse jogo, isso salvou esse jogo. As pessoas começaram a jogar esse jogo, começaram a falar, caralho, esse jogo é divertido, ele traz mecânicas legais e as corridas são bonitas e é tudo... Ele tem coisas diferentes e divertidas, esse jogo é bom. Só que o Kinect arruinava ele. Caralho, que surpresa, hein, meus amigos? Mas eu queria que esse tipo de coisa tivesse acontecido na época, né? Porque isso teria impedido da série Riders morrer e da gente possivelmente ter um quarto jogo que trouxesse um pouco mais da fórmula original ou de alguma das mudanças do Zero Gravity e revertesse essa palhaçada que eles fizeram nesse último jogo, porque vai tomar no cu, tá ligado?
Mas eu acho que no final, mesmo que a série Riders tenha acabado, ela sempre vai morar no meu coraçãozinho, porque apesar desses jogos, né, serem em grande parte ruins e só o primeiro Riders realmente ser um jogo bom, eles têm um lugarzinho especial no meu coração por causa do seu estilo e da sua originalidade, e porque no final eles têm aquela vibe e aquele esforço, aquele carinho que os jogos de Sonic não têm mais hoje em dia, e eu consigo valorizar isso bastante, apesar de, né, a gente não ter mais esse tipo de coisa. Como minhas considerações finais aqui pra gente conseguir terminar esse vídeo, pelo menos num ponto positivo: Free Riders foi salvo, Zero Gravity também. O Sonic Riders tem o DX, né, que é o Deluxe, entre aspas, que é um mod que está sendo atualizado aí todo ano, ou então com bastante frequência, com novos personagens, muitas coisas, muitas adições, músicas novas pro jogo. Então, os 3 jogos da série estão recebendo muito amor pelos fãs e isso me deixa muito feliz. Todos eles também estão sendo usados em torneios online, valendo prêmios, etc. Ou até casualmente, né, para as pessoas jogarem online e se divertirem. E isso me deixa muito feliz, tanto porque isso não deixa esses jogos morrerem, como isso traz um legado positivo pra eles, né? Porque se não fosse isso, eu acho que a Sonic Riders teria sido lembrada como a série que terminou com a porra do Free Riders e praticamente matou o Kinect, porque todo mundo viu o Free Riders e falou: meu Deus, isso é o inferno. Mas bem, obrigado a todo mundo que ficou até aqui pra me escutar reclamando sobre joguinho de corrida antigo por muito tempo. Muito obrigado por terem escutado e assistido ao meu primeiro vídeo longo, meu primeiro vídeo editado e meu primeiro vídeo bem feito, entre muitas aspas. Eu pretendo melhorar ainda, eu sei que a edição desse vídeo não tá das melhores, a minha dicção não tá das melhores, mas isso é mais um teste pra ver se as pessoas vão gostar. Se a recepção for positiva o suficiente, eu vou tentar fazer mais, eu planejo fazer mais, eu já tenho mais coisa no caminho. Então, eu acho que é isso, na verdade. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. E um beijo pra vocês. E boa noite, bom dia, ou boa tarde, ou bom almoço. Não sei. Bye bye.